durante esse período conversando com ex-gestores aqui da nossa querida Crateus. E o meu convidado hoje é Marcelo Ferreira Machado, agropecuarista. Em primeiro lugar, Marcelo, dizer que é uma alegria, né? A gente poder estar aqui e falar um pouco da cidade, você que deu a sua parcela de contribuição aqui para a nossa região, para a nossa cidade. E é uma alegria conversar com você hoje. Bom dia. Bom dia, Edmilson. Obrigado aí e seja bem-vindo aqui. Nós estamos aqui em casa, né? Na Com nossa certeza. Aqui casa, no, na zona rural, zona da rural, zona como rural. sempre, né? É. Marcelo, nós temos uma tradição aqui durante, eu acredito que de há muito tempo, os gestores da cidade serem ou médico ou advogado. E nós tivemos dois gestores, posso até dizer assim, nos dois extremos, que foi Leandro Martins, que era um homem do campo, um homem ligado assim ao trabalhador e ficou assim muito conhecido também por sua gestão naquela época. E você, que um homem também do campo, um agropecuarista, tá certo? Quebrando assim aquele paradigma de ser só médico ou advogado, né? Assim. Então, e você colocou seu nome à disposição e geriu aqui o município por 8 anos, né? Antes da gente entrar nessa área política, Marcelo, todos nós temos até o orgulho de falar da nossa família, dos nossos filhos. E assim, eu tenho conhecimento, você tem 4 filhas, né? Sim, 5 filhas, mulher. 5 mulheres. Dá para falar um pouquinho, assim, rapidamente, de cada uma com nome, o que que elas fazem hoje? Minhas filhas são. Nós temos duas médicas, duas advogadas e uma farmacêutica, graças a Deus, né? Primeiro agradecer, né, a Sim, Deus sim, pela sim, oportunidade e sim. dizer que se eu for falar aqui com você, eu faço três Ah, dias falando, com porque a minha certeza, vida, com primeiro certeza, é um livro aberto, com né? E certeza. minhas raízes é do Irapuá, eu sou Tá filho do certo. distrito de Irapuá, filho de agropecuarista, né? Agricultor, sofrido mesmo, porque naquele tempo papai chegou a morar até em casa de Itália. A corrida é difícil, né, Marcelo? Em 58 ele veio, ele contou assim rapidamente que voltou do Togado Piauí, voltou com 28 reses, né? Hum. Acabou tudo, ele tinha maior medo do Piauí. Ele diz, o nome já está dizendo, meu filho, mas eu tenho um terreno no Piauí, aqui na Sei, fronteira, ele sei, me deu sei. muito bem e precisa ser explorado. A Ah, com todo enquanto certeza. tem que ser arrumado, Tem que né? ter, tem que ter. Então eu nasci ali no Irapuá, né? Sem perspectiva de nada, de nada. Então, quando eu falo em Deus, Sim. é porque algumas pessoas, aliás, pouco se vê político falando em Deus, né? Logo a política acho que é tão desgastante, é E tão, às dizer vezes assim, tira Deus da. tem partes imorais, É né, no meio da verdade, é política, e verdade, é acho que verdade. alguém se dá É, no luxo de não falar no nome de Deus. Mas eu, como eu não tive a oportunidade de fazer grandes estudos, né? Meu pai, agropecuarista e sertanejo de pé rachado, né? Eu sei. ainda dormi várias noites com a minha mãe cuidando das topadas, com a unha arrancada, Vixe. botando aquele azeitinho, né? Coisa assim para a gente conversar, né? Eu Eu acho sei. que Não, mais que não, com isso aí, certeza, com eu não certeza. escondo minhas É, coisas. Sem ter nem água naquele tempo para fazer os aceiros, porque as águas é de de cacimbo e cacimbo, distante. é verdade. Esse é que é o sofrimento, né? É. Eu acho que esse é o sofrimento. Hoje a gente vive numa situação mais Mais fácil, né? humana, vamos dizer É assim, né? verdade, é verdade. E eu, em 1970, eu fiquei no interior até 1970, em Você 1970, nasceu que ano, Marcelo? em 56, 56. 1956. 56. 1970, que eu e meu irmão, nós fomos, papai, foi um ano metido a seca, né? Sei. E o papai arranjou ali nos portais ali, Jatobá, uma retirada que a gente chama, né? Sei. Um lugar de colocar os animais, eu fui eu Marvel Dias e por lá ficamos. E o sofrimento foi grande, e tinha que queimar Mandacaru, e tinha que não sei o quê. Eu digo, rapaz, eu vou embora. Vai embora. Aí quando foi em 71, eu disse ao meu pai que eu sempre ia estudar e voltava. Sei, Nas férias eu não voltava mais. sei. Não, tem que fazer isso. E o final é que eu cheguei a 15 anos, com apenas, fui estudar no LAI para pegar o segundo ano. Fui para o terceiro ano, mas não consegui porque não escrevia nenhuma palavra correta, né? Era a tradição do É interior. verdade, é verdade. É por isso, Edmilson, que eu me identifico demais com o interior. Aí como é que começou a negociar? Que aí, Não, aí é a coisa de Deus. É por isso sei. que eu digo, né? Porque papai queria que eu trabalhasse. Eu estudava,
e eu também querendo trabalhar, mas gostava das brincadeirinhas, Sei, aquelas coisas, as de festas. jogar ali um negócio. É, Não, não era muito festeiro, não. Era jogo, era brincadeira de uma bebidinha, sei. mas graças a Deus com responsabilidade, né? E aí surgiu a Pepsi. Eu Essa, devo demais ao Oceano Machado, né? é, Que o Oceano assinou uma carta de anuência, que a gente chama, uma sei, carta sei, de sei. recomendação, Recomendação se responsabilizando pelo, pelo, pelo cliente, né? pelo cliente, É, né? Graças a verdade. Deus, né? Às vezes aqui e acolá ele até falava, sabe que né, Deus tem a ele, uma pessoa dinâmica, uma pessoa boa, né? Ele trabalha na Cepaz e isso fez com que a Pepsi também, né, abrisse o espaço. Eu acho que foi Certo, Deus que preparou tudo. certo. E Você daí, tudo ficou. que eu tenho hoje, né, a gente agradece a família da gente, meu pai, minha mãe, minha família, né, meus Sei. irmãos, mas surgiu da Pepsi. Tudo que eu Pois é, tenho foi da você Pepsi. ficou conhecido por muitos anos e ainda pelos mais velhos como Marcelo da Pepsi. Naquela época, a Pepsi, porque sempre houve uma concorrência muito grande, né, entre a Pepsi e a Hum, Coca-Cola, mas demais. para entrar a Pepsi aqui assim, era uma barreira, na verdade, para vender aquele produto. Nós Teve temos aqui, dificuldade. nós temos aqui a pessoa viva que é testemunha disso, José Valor Bezerra, Sim, era meu sim. colega na escola de comércio, né, que eu Hum, comecei a estudar. Terminei, você tem como eu estudei pouco, fiz até o quinto ano no Laio, sim. aí fui transferido para o Regina Passo para fazer o sexto, né, a sexta série chamada, né. É, é. Quando foi em abril, fiz o curso supletivo ali no Lourenço Filho, a maior como é, que dizer, pescagem do mundo, mas passei. Passou. Passei e concluí o ginásio como supletivo, aí fui fazer o primeiro ano técnico na Escola de Comércio, Sei. 78, É, 77, 78 e 79. Eu fiz isso em 76, né? Aí eu continuei estudando, eu não fazia nada no Regina Pass, mas só naquela coisa de ir mesmo para as aulas, mas já tinha passado. E graças a Deus, aí eu entrei na Pepsi, aí foi quando eu estudei mesmo. aí é Quando que eu não entrei dá em tempo. 70, não tinha É, condições, chegava, só juntava os papéis, chegava de tarde e ia. Era aquele, ia no banco, vamos dizer assim, né? Estudar o que é é. bom, que muitas vezes ainda acontece ainda, É né? verdade, é verdade. Marcelo, e a dificuldade para implantar a Pepsi aqui na Aí é Goiás? que vem a história que eu falei no Zé Valor. Sim. O Nobre, que era o supervisor na época, tinha uma Kombi alugada para Pepsi. Hum, Comissionado, como eu consegui, né? sei. E ele era muito vaidoso e a venda não aumentava, e ele disse, vou vender essa Kombi. Ah. Me compra, Marcelo. E com o quê? A vontade é Com por o crer, quê? né, vai? Aí, não, mas a PEP financeira, tudo, eu vou lá, passo todos os débitos para você, você me arranja um dinheiro, me dá um X, Sei. e aí eu fui lá no Zé Valor. Contar essa história, eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso não, que aqui já quebrou fulano, não vai não, não queira não. Não entre nessa. Desanimou total, meu Ah, amigo Zé Valor. rapaz. E eu ainda, com perseverança, acho que as coisas de Deus entrou aí, e eu me arrisquei. E parece que assim que eu fiz o negócio já começou a mudar. Depois o meu supervisor veio foi com outro carro para botar, Não, com uma confusão, que é. quase que eu perdia. Mas graças a Deus, mais uma vez, Deus lutou por mim e eu venci o supervisor e o gerente de venda, que estavam amigos para me botar outro carro, né? Não Sei, queria me sei, sei, tirar, não. Eu digo, sei. "Como você me vendeu o carro, É, se agora. você me vender, amigo, é porque. Não, o carro está velho. Eu disse, mas eu comprei esse. É. Então, daí surgiu tudo, né? Graças a Deus e eu vou dizer uma coisa. São quantos anos ainda com a Pepsi? 18 anos. 18 anos. Foi uma vida. Marcelo, aí veja bem, aí você já nessa época, um empresário já bem sucedido, foi quando. Como foi que você entrou na política? Assim, Aí deixa eu lhe dizer aí, a dona Tereza, eu conheci ela Sim, trabalhando com o sobrinho, contador, e sim. ela, o sobrinho disse, não, tem uma pessoa aqui que pode mandar para trabalhar lá no depósito da pesca. Eu passei muitos anos, né, eu cheguei a ser carregado de depósito, cheguei a ser gerente de vendas, cheguei a ser supervisor da Pepsi na região, Sei. né, e sempre com a carteira assinada e sempre com a comissão, né? E daí eu conheci a dona Tereza e voltando aí às minhas filhas, Sim, né? Aí sim, sim. surgiu as Sim. minhas sempre filhas que eu acho que fui muito feliz com a minha família. Eu acho que a razão da gente viver hoje e trabalhar dia e É um noite, orgulho, né, Marcelo? para mim para ser uma pessoa do interior que não teve a oportunidade de estudar. É. E aí, Só complementando aqui, porque para chegar na Brisa Malha, aí foi a dona Tereza que depois da campanha de 1900, é por isso que eu digo que tem que ser uns 3 anos para não, falar tá da minha certo. vida. Não, mas vamos sintetizar aqui para a gente Hum, não perder também o o fio, foco, né, o foco da história.
Na Pepsi você, como eu disse, você já é um empresário bem-sucedido, e aí alguém lhe provocou para ser candidato, correto? Aí foi o Expedito Machado. Expedito Machado. O Expedito Machado foi exilado, né? Sim, sim. Aí voltou, querendo voto, né? Pensando que eu talvez tinha se formado, que o Machado tem dinheiro em Crateus, é pulando, né? Que o Pulando. político gosta de... Vamos botar ele lá. Não, aí ele me chamou, né? Estou me chamando a educadora, ou fui na Vila Jacques e disse que a família tinha tradição, que já tinha tido prefeito na cidade, e que ele estava no último ano de mandato e que era bom se ficasse alguém. Foi isso que despertou, porque eu Despertou. nunca nem sonhei fazer política. Na minha É, vida eu fazia meu comércio, sei. nunca, Tinha nunca, o ciclo agora de com amizade. amizade também, né? Que Verdade, eu verdade. tenho sempre dito. Quando eu encontro um vendedor bom, eu dou parabéns a ele, porque eu não sou mau vendedor, não. É, Eu e não sou, você me tem. considero. Aqui tem vários vendedores que eu não conheço. Eu conheço de pé. Eu acho que eu sou um bom vendedor, mas o segundo melhor vendedor que trabalhou comigo, botando eu, viu, meu compadre aí Timbó. Eu ia dizer, mas Aí já que você se Timbó. antecipou, Aí Timbó, eu ele é conheço. capaz de É, vender vermelho para luz. é É verdade. duro demais. Televisão a cores. É, ajudou demais, né? Meu Tem um compadre. primo meu que era representante comercial, que eu trabalhei um tempo também. Aí ele disse essa história do vermelho para luta ou televisão a cores para cego. Então, É, pode ser. Mas assim, um contexto, eu falo assim no aí, mas um não, contexto de muita não, não. gente. Se eu Mas for olha, eu conheço. enumerar aqui as amizades que eu consegui e o mais importante, com exceção de uma ou duas pessoas, quando eu fui candidato, todos os ex-funcionários meus, acho que com exceção de um ou dois, votaram comigo, né? Isso demonstra É, o meu carisma, é verdade. meu carinho É, e a minha admiração pelas só um pessoas. parênteses aqui para nosso amigo aí, porque ele conseguiu vender taque-tanque, era bom. E ganhou as coisas vendendo E tactel. vendeu Era muito muito. vendedor. É, um grande vendedor. Mas sim, Marcelo, aí houve a primeira eleição. Vamos só relembrar um pouquinho daquela primeira eleição. Pois é, mas aí, na verdade, o Expedito incentivou, mas quem me abraçou foi o deputado Antônio Santos, Soares Certo, Cavalcante e Rezende Filho. certo. Entendeu? Na verdade, eu não tinha possibilidade de nada. Aliás, quem sabe se realmente não, nem era a época, né? De ter entrado, né? De ter sido candidato É, por falta de experiência, que eu sofri agora, depois eu posso lhe contar aqui. Como eu fui que eu cheguei agora, já depois de 20 e sei, tantos sei, anos, 24. certo. E aí, o Rezende me abraçou, Aí naquela época era você o candidato, o vice era o Ivan? Ivan. Ivan A Claudino. campanha foi É, o Ivan Marcelo Claudino. Olivan, é uma pessoa também que Tá lá em Nápoles. juntou, né? Juntou ali É, uma meia dúzia de elite, né? Porque eu não. nunca fui, a elite nunca Aí gostou de votar em mim, né? foi uma junção ali de Mas duas. agora, graças a Deus, eu tenho certeza que porque a negada fala o seguinte, né? Para você ver como o sertanejo, o agricultor e o analfabeto, vamos dizer assim, é muito discriminado pelas pessoas. Verdade, A verdade. pessoa não sabe que muitas vezes, né? Tem mais conhecimento É, até do que muitos, né? São José não era carpinteiro, né? Era carpinteiro. Pois é. Então, daí é que muitas vezes a pessoa não conhece o potencial da pessoa e não bota fé. Né? Verdade. Eu tinha, você sabe que eu fui discriminado por Sim, isso no sim, início, né? sim. Talvez tenha sido por isso que eu sempre fui vitorioso. Primeiro É, por Deus, e a classe mais humilde, mais simples, é, sem querer dizer que não era é. porque, graças a Deus, eu entro no rico, entro no preto, entro no branco, entro em tudo. Marcelo, Não tenho dificuldade. aí naquela época era você, Ivan, e do outro lado era Nezé e quem? Né? Zé e o doutor Manuel Antônio Veras. Antônio Veras. É, É, a gente chamava até o vice Lombardi, ninguém via. é, Deus é, tem valor esse dele, uma pessoa excelente, né? esse Ivan Mandar morreu, um né? abraço aqui para Meu ele, conterrâneo, novamente. né? Zé Doutor Cunha. Manel Vera, nunca acertou para votar comigo, mas é um É, grande cidadão. Porque os médicos ninguém tira dos homens, não, né? com certeza, não pode, deve, né? Mas ele realmente É, é digno de a gente honrar o nome dele aqui na é. cidade de Crato. Aí vamos lá. Aí perdeu a eleição, passaram-se faz muitos anos, né? Daquela eleição para outra, para essa última sua. Foi Aquela eleição quase 20 ali, anos, não e foi? é porque praticamente quem gastou muito com aquela eleição foi o deputado Antônio Santos e os Ah, amigos dele, que ele sempre tinha, né, é. as influências, e o meu amigo Rezende, Raimundo Soares Rezende, Raimundo Rezende Filho. Raimundo Soares Raimundo Rezende Soares Filho. Rezende Filho. É, Mas mesmo assim eu ainda tinha que vender propriedade, inclusive vendi Vialeiro, vendi prédio ali na rua onde mora o Joãozinho ali, que é cunhado do Moacir, eu a sei. casa ali perto da padaria. Foi um sofrimento. Passei 720 dias pagando juros de terceiro e de banco. É porque Deus, quando eu digo que Deus está do meu lado e revesti tudo isso, a família me acolheu, né? Toda a minha família, você Sim. vê,
tanto lá, eu não sei, mas agora, nessa outra que nós vamos chegar lá, fui acolhido pela minha família, de cada mulher e filho, e também pelos meus parentes, primo e tudo. Foi uma maravilha, Com eu certeza. fico muito honrado com isso. Muito bem, Marcelo. Aí você passou, perdeu a eleição naquela época, tudo bem, aí continuou trabalhando nas empresas, no seu ramo de atividades. Eu não fui eleito depois da eleição de 92 Hum, por falta de comunicação com o deputado Antônio Santos. foi, A né? minha imaturidade, ele sabe disso que eu estou falando É. aqui. E para eu falar das minhas condições para ele, bem direitinho, que ele tinha me apoiado É. tranquilamente. Aí houve esse Aí houve impasse. esse espaço. Ah, distanciamos por uma É, questão banal, e aí o deputado Antônio Santos, acho que desacreditou em mim, né? Eu também fui cuidar da coisa. Podia, não tinha condição, mas eu não disse para ele, era para ter dito a ele, meu chefe, eu não tenho condições tem de continuar condição, fazendo é política. Ainda verdade. tem, mas, graças a Deus, a gente voltou, né? E eu tenho sido muito abraçado, porque o Antônio Santos é o seguinte, ele tem os defeitos, né? Como eu também tenho, Nós temos, mas tem sua virtude com certeza. ampla que cobre os seus defeitos e é uma pessoa muito humana. É verdade. Ele pode ser o maior inimigo dele, se bater na porta É, dele, será ele vai acolhida, atender. é verdade. Muito bem. Aí até que chegou o ponto de despertar novamente o interesse de ser candidato, novamente, depois de muitos anos. Aí foi na última É, eleição que você formou a chapa com, a primeira eleição foi com o doutor Nezelo, foi isso? doutor, né, Zé? A Foi, primeira, não, foi na segunda segunda. reeleição. Não, pois é, não foram A 8 anos. primeira foi com o Magno. A primeira foi com o Magno Ah, tá Malta. certo, tá certo, tá certo. A primeira eleição com o Magno Dantas foi eleito, 8 anos. Bom, aí já que nós estamos agora na eleição, eu sei, Marcelo, que dificuldades todos os gestores passaram e vão passar daqui para frente quem for se candidatar e quem estiver no poder. Mas todos eles deixaram um legado, deixaram uma história, têm as suas realizações. O que é que você qualifica assim como as maiores realizações na sua administração? Rapaz, são muitos, mas deixa eu te falar aqui. Sim, fica à Eu vontade. sei ser prefeito, aliás, e às vezes a gente, pai, né, que é vaidoso, nós temos aqui um exemplo, o doutor Paulo Nazareno, nós temos o próprio Nezé, né, que Sim, foram, sim. vamos dizer assim, filho de papaizinho, o próprio Carlos Felipe. E a pessoa, eu imagino como é que esse pessoal conduzia essa prefeitura, né? Não vou dizer o Paulo que já está menos recente, mas para trás aí, porque e agora, né, no mundo de hoje, a dificuldade é grande. Eu peguei a prefeitura sem dinheiro para pagar a iluminação do gabinete. Aí sim, aí é fazer gestão, né? Aí tem Eu, que se eu virar tive no. dois problemas grandes na minha gestão, eu falando de problemas, não de ações ainda. Sei, sei, Primeiro, a falta de dinheiro, de recursos, diferentemente de agora, né? sei. E depois a pandemia. Isso aí, às vezes eu fico pensando no pânico que podia ter dado na saúde aqui, naquela época da pandemia, morrido 10, 20 pessoas num dia só ali. Eu fico É, olhando assim pelo que a gente escuta é, de hoje, sei. imagine daquele dia, daquele tempo. Então, até nisso aí, a gente quer mandar um abraço aqui para a família, para as percas, né? Sim, São sim. muitas, não gostaria nem de falar, mas tantas pessoas próximas da É gente verdade. que se identificava quase que todo dia na semana Ali foi uma tragédia, né? e chegou a falecer. Mas a gente ainda diz assim, meu Deus, que o senhor foi generoso comigo como prefeito, numa cidade que falta tudo, inclusive na saúde, né? Nós já estamos passando essa grande dificuldade aí. Alguém fica colocando diferente, mas não é não, porque quem vai no hospital são. Certo. Muito bem. Aí é mais assim de realização mesmo. O que que você acha que foi a sua marca como gestor? Não, aí a gente pode dizer que eu tive a minha. Como eu não tinha experiência política, eu passei ano e meio pelejando para. Sabe aquele cara Tentando botar em que ordem. sai doente de um problema ou de um afogamento, agora Fica fica. se recuperando. Exatamente, um ano e meio quase. Foi mesmo. Aí quando foi ano e meio, veio a eleição de governador. Lá vai outro problema juntar, porque junta, né? Ela É, atrapalha em si. Principalmente eu, que ainda não estava com condições do município de trabalhar pelo município. E depois, aí foi que a gente começou, mas eu fiz uma coisa que eu não quero aqui desmerecer os sim, prefeitos, sim. nem o daqui, nem os do município vizinho, que poucos prefeitos fizeram ou faz. Gastar o dinheiro do fundo geral com obra na cidade.
Isso aí eu tenho desafiado quem quiser, tá a Rádio Poti, né? Pode pedir um espaço e dizer, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E eu peguei mas não estou arrependido disso, não. Sim, sim. Eu investi muito, né, com recursos próprios do município. Você vê que eu sou tão feliz, é por isso que eu falo em Deus, porque o que faltava para avançar na cidade de Crateús chegou na nossa gestão. Até o famoso Lago de Fronteira, que se fala todo dia, foi assinado na gestão. Inclusive, foi vindo aqui no Foi, ISCF. foi. Você se Eunice, lembra do não, Danilson grande Oliveira, Eunice mas Oliveira. o Jaba Barbalho Neto, filho, né? Exatamente, era. Então, eu estou falando do que aconteceu, Não na é? nossa gestão. E eu nunca fui gritar no meio da rua, entendeu? E ficar contabilizando essas situações aí. E da política, depois eu posso lhe dizer que o que Mas só foi. para fazer um complemento aqui, Hum, com relação a esse assunto, não é que você vai sair por aí dizendo que foi você que trouxe. Ele aconteceu dentro da sua nos meus gestão. 8 anos de mandato. Tem gente que optou por ele, tem. Mas é como se você começar uma obra aqui Como hoje é? e ela for acontecer na gestão seguinte, Claro, né? tem muitos aqui que eu posso Que dizer, vão tem muitos acontecer, aqui que eu deixei, que vão que acontecer. vão acontecer, É, obrigatoriamente. O gestor, ele não é gestor do mandato dele, nem é gestor do momento, é gestor da da população. Eu população. considero assim. É por isso que eu fiz a diferença. Agora, eu fiz uma situação, inclusive está aqui, um sujeito que fez 500 e tantas obras, mas não é obra de tapa-buraco, não, não é obra de fazer ali aquela Sei, dia a dia, não, de desentopa um esgoto, sei. tapa um buraco na rua, o calçamento de coisa na outra, no distrito, não. Obras que eu tenho a relação e eu vou fazer depois, acho que não vai ter problema, eu vou fazer uma Mostrar o revistazinha, que fez. mostrar o que eu fiz com recurso próprio, o que eu fiz com dinheiro que eu consegui, das emendas, convênio e tudo, e mostrar para a população o quanto eu acho da importância de eu ter chegado a prefeito. Você tem uma ideia? Na minha gestão, veio o ML Sei. para Crateús. Na nossa gestão, minha não. Quando eu falo minha, eu deixo Sei. de falar de todos aqueles que participaram e ajudaram, direto ou indiretamente, na nossa gestão. Veio o SAMU, certo? Veio a reforma do aeroporto. Veio o corpo de bombeiro bem estruturado. Eu estou falando aqui de obras estruturais que começou Sei. a cidade de Crateús, a universidade. Quer dizer que são o gestor passado, vamos dizer, que conseguiu o terreno através do Fernando Linhares, Sim, né, sim, Wagner? sim. E aí a obra aconteceu na nossa gestão. É. A ladeira, né, também foi. Ladeira dos Tucum. Aconteceu dentro da sua A nossa gestão. gestão, inclusive, a gente fez Sim, uma inauguração sim, direta, videoconferência com o sim. governador na época. Então, aí sim, e é como os prefeitos que passaram, jogue tudo que conseguir no seu mandato, É. sem nenhum problema. Então, nesse ponto, você teve sorte, digamos assim, Trabalho e e sorte. Deus e E sorte. sorte. Deus, né, primeiro, trabalho e sorte. Sorte. Daquilo que tinha sido reivindicado pelos prefeitos anteriores, caiu na nossa gestão. Certo. E Agora, eu, nessa mesma linha de raciocínio, ô Marcelo, que obras, nesse mesmo nível que obras estruturantes, tiveram início no seu governo e vão ser executadas nos governos futuros? Ou nesse, ou no que virá, não entendo. Que pronto. obra que você lembra assim que Não, teve início? você sabe que o Crateús passou uma cidade pobre, faltava praticamente tudo. Sim, Não sim. justifica. A cidade com 100, eu peguei a cidade com 184 anos, né, de cidade, de situação. E aí, Vai para 193, né? agora, né? E aí tudo faltava, É. inclusive a saúde. Dos play, inclusive, desculpa aí, a gente às vezes exagera na fala, não quero aqui atacar ninguém, mas quando eu fui a Fortaleza, inclusive com Antônio dos Santos, na época, quero voltar daqui, mesmo sendo, vamos dizer assim, opositor, né? Opositor, mas opositor com responsabilidade, que eu sempre fiz, né? Foi diferente do que faz comigo. E a gente foi reivindicar as coisas para Crateús, né? Eu disse a ele que a cidade de Crateús não poderia nunca deixar de ter pelo menos o hospital municipal, porque os outros municípios, acho que dos 184 municípios, talvez, não sei se tem 10 que não tem hospital municipal, acho que nenhum. Verdade. E só Crateús que não tinha. Tinha um hospital conveniado com o São Camilo, nem era municipal e nem era estadual,
E aí, na época, o governador disse que, anotou lá, ele disse, eu vou resolver. Resolveu. Comprou o hospital aí, né? Não comprou pelo preço que deveria comprar, a família sabe disso, né? Porque ali é um quarteirão de terreno, né? É, Quantos milhões não vale aí? Mas, enfim, está trabalhando para colocar a saúde, que foi um dos nossos pleitos. Você vê, Edmilson, eu não tenho raiva porque eu não nasci para ter raiva. Sentimento todo mundo tem, é né? verdade. O cara tem um sentimento, isso aí é verdade. Mas, por exemplo, de pleitos que eu consegui, e alguém se habilitou para ser o dono da coisa. Eu vou É, falar aqui um bem que eu tenho assim um sentimentozinho pela turma lá, e eu sou bem acolhido lá. é, E sou bem votado. Eu não tenho que reclamar do povo de Crateús. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ser votado, aliás, por 3 vezes, é. né? Por 3 vezes em Crateús. Mas o que eu falo mesmo é das 2 eleições agora que eu fui Sim, eleito. mas qual foi esse pleito que você disse que. Sim, é bom você me corrigindo, porque eu É, fico. Por exemplo, Estrada da Produção. certo. Há mais de 60, 70 anos, É. eu fiz ela diretamente ao governador. O governador fechou comigo. Pergunte lá à população: será se ela sabe que foi eu, lá da região? Sei. Aquilo era para. Assim, eu não quero. Mas não foi o dinheiro seu, sim, mas foi um pleito. Que muitos outros prefeitos, É, inclusive o vice que teve comigo, que era filho daquela região, sim, pleiteou, sei. Leomir, Paulo, acredito. E eu poderia ter pedido um pedaço aqui para o meu distrito de Irapuá, né? Mas Sim. como eu vendo que aquela região era muito Produtiva, né? Aquela produtiva, região. muito bem, o nome já dizia, É, Estrada da Produção. E aí a gente conseguiu, o governador foi lá, disse que ia fazer até lá e depois fazer. E fizeram. Aí, depois eu vi, inclusive, deputado indo lá, fazendo vídeo, levando vereadores e dizendo que era o governo. Sim, a obra é do governo, mas quem acolheu, quem pediu foi eu. Eu fui acolhido, e, aliás, em troca do meu mandato de prefeito, que eu fui eleito contra o governo, para apoiar o governo do Estado, em benefício próprio, meu não, em benefício das obras chegar no município de Crateús, que por isso, quem está no poder hoje se beneficiou totalmente de tudo que eu fiz na cidade de Crateús. Se beneficiou diretamente de tudo que eu fiz e, e muita gente, com a fala de alguém ligado, que não tinha muito o que fazer, todo dia ia nas comunidades dizer que eu não fazia nada. E quem fazia era fulano e tudo, sei. porque tinha A, B ou C apoiando. Isso aí também ajudou a elevar o nome de quem está aí no poder. Aliás, ajudou não, foi diretamente, o cara tirou o feito que eu consegui, com a minha luta, com o meu sofrimento na prefeitura, porque ser prefeito não é fácil, não. Sei. O cara disser que a pessoa ser prefeito com responsabilidade, com respeito à coisa pública, e querer realmente fazer a diferença, que eu sou muito grato, muito simples, um sertanejo como eu, do interior, ter a oportunidade de chegar a ser prefeito 2 vezes na cidade dessa, você É. não tem nem palavra. Mas, Marcelo, baseado no que você falou anteriormente, eu acho que, por um lado, acho que você pode até se dar por satisfeito. Sabe por quê? Porque, veja bem, um pleito que você, todos nós sabemos, a população sabe que foi uma luta sua, mas ela vai ser executada, vamos imaginar que não tivesse sido esse trecho, na outra gestão. Então, você estaria em empate, porque muitas obras também que vieram lá de trás, você teve a sorte de ser do Eu seu, vou até lhe de falar. ser do seu governo, né? E ter dado certo. É, Então, mas é, não deixa de ser eu a conversei, sorte. A sorte está do seu lado, né? eu Vamos dizer. conversei. Às vezes a pessoa recebe um benefício político, não sabe por quê. Eu Sim, sim. falei para alguém Hum. que aquela região ali, de Realejo até a Santana, ela tinha que botar o pé na parede e não votar mais no candidato se não interligar. Porque a estrada da produção não é a metade daqui, a metade é É, toda, toda a extensão, até toda a extensão. Trinote mesmo. Como aquela região ali da Barra d'Água, a dificuldade é maior para fazer, porque tem uns baixinhos, tem que tirar muita água, acho que foi lá para Santana, que realmente merece tudo, mas não era para ter cortado. Sim. Aí eu falei, aquele pessoal tinha que dar um grito de chamamento, se não arrumasse, não votaria. Aí mandaram fazer um melamão de um pissarramento por lá, de um negócio lá. Graças a Deus. É, Mas talvez a nossa fala. Talvez pela nossa fala.
Mas, enfim, o importante é que chegue, né, Edmundo? É que Com chegue, certeza, é que não, com chegue. certeza. É por isso que eu fiz essa colocação. Bom, deixa eu dizer aqui, Ah, um sonho que era um parque de eventos aqui. sim, Evento inclusive, se pudesse fazer com o meu querido lazer e evento, tudo que eu comprei o terreno, eu não, a prefeitura. sei. 2 milhões, 1 milhão e 900, 2 milhões de reais, 950, está lá, O terreno está garantido, está né? garantido, vi dizer que não vão fazer lá, porque não quer. Pô, você tem uma ideia, eu deixei a ponte do Bairro do Venão. Eu queria até que o empresário se pronunciasse, que é a pessoa que eu quero um bem danado. Ele fez muitas obras para mim, pronunciando por que que ele não já pediu para executar a obra, porque a obra foi feita, licitada e botou lá a A placa, placa. passagem do Chico Melo. E o povo votaram em peso. Praticamente saiu dos candidatos tá disputado um bairro que eu só fiz. Não ficou aqui. Até asfalto que não vai para bairro, agora os prefeitos vão aprender a fazer. Essa obra, como é que ela está? Aquela lá da moto. Tá Parada, parada, né? parada porque Mas foi listado. foi eu que iniciei. Tem uma ideia, como eu falo em Deus, agora está aqui, ó. No final do nosso mandato agora, de mês de dezembro, vou até mostrar aqui, o contrato que eu assinei com a Caixa Econômica, né, aqui, do Centro de Eventos, Sei. olha aí, foi conseguido o recurso federal, né, acredito que a gestora vai executar 4 milhões, com a contrapartida do município, 4.835.919 reais. Espero que faça, né? Mas foi um feito, uma reivindicação minha, né? E tá aqui. Quem assinou foi eu, porque graças a Deus, responsabilidade, eu podia muito bem não ter assinado. Eu podia muito bem, contrato assinado, está lá na Caixa Econômica, nossa assinatura. Podia muito bem não ter assinado, É, porque não era eu que ia executar, é. se lixe. Mas não fui fazer isso porque eu fui prefeito de toda a população do Gradeúdo. Aliás, eu servi, sem querer desmerecer, de exemplo de gestão até para os nossos. Tem prefeito na região, que inclusive o Marcelo falou, tem lá, disse, eu quero ser igual o velho de Crateús. E me honra. É. E isso aí, eu acredito que os amigos que acompanham a gente, os seguidores, os secretários, né, quero mandar um abraço para todos, né, e dizer que a vida continua, né, que amanhã só pertence a Deus. Com certeza. Marcelo, eu sei que durante 8 anos, né, quase 8 anos de gestão, muita coisa aconteceu, muitos problemas, muitas realizações, mas não deixa de ter também tido problema. E como é que está a sua convivência com o setor político, com as forças políticas da cidade? Como é que é a sua relação hoje? Na verdade, Edilson, você tem, desculpa, você tem dois, vamos dizer assim, extremos Sim, na política. Um é você ser prefeito e honrar seu mandato, trabalhar, sair do cargo. Outro é você passar pelo que eu passei. Aí desmotiva, praticamente a pessoa e decepciona. sim, Se tiver um cara mais humilhado em tempo político do Crateus, fui eu, do mundo, né? Só do Brasil, do Crateus. Não começou em 2017. Quem está na gestão hoje aí, ela já começou a tapar meus caminhos. Não é porque não conseguiu, porque Deus é tão bom. Em 2020 já queria cargo, mas não tinha popularidade para isso. Veio a eleição de deputado federal. Aí a gente fez o nome, né? Dizendo que ia sim, apoiar e sim, tal. Enfim, e como eu saí da prefeitura, como eu fui, vamos dizer assim, massacrado, humilhado, né? Porque eu fui humilhado. É tanto que a população votou no nosso candidato aí e votou para valer. Então, Edmilson, sim. queria agradecer, né, e dizer que esse bate-papo ele precisa de fazer 200 vezes, porque se a gente fazer uma vez Não, só, é verdade, fica é muito grande, verdade. muito comprido Mas a finalidade aqui, Marcelo, assim, eu estou procurando ser, como é que se diz assim, igual com todos, foi não. conversar. Não, o foco principal mesmo é essa coisa do aniversário da cidade, que a cidade todo ano faz aniversário, mas é sempre bom a gente relembrar, trazer um pouco da história de cada um de vocês, porque, como eu disse no início, cada um deu a sua parcela de contribuição. Você teve suas dificuldades, mas também você teve as suas glórias, você teve as coisas que você ficou feliz que fossem realizadas.
Você esqueceu até de falar de um ponto aí que a cidade conhece, ficou marcado, acredito que na sua administração, que foi o asfaltamento na cidade, que Pois é, você eu ia falar ficou, justamente disso. ficou, assim, a gente que está de fora assim, está observando, sabe que foi muita coisa, você realizou muitas obras, certo? Então, tem as chateações? Claro, tem, mas também tem um lado positivo, que você fez muita coisa, né? Você pode Com sair com a certeza. cabeça erguida, convicto Não, nesse sentido de aí, que com realizou, certeza. né? Que E o realizou. pior com recurso próprio, a grande parte. Sim, sim, e mesmo você dizendo que você sempre falava, um homem do campo, né? Um agropecuarista, né? Que veio de lá, diferentemente de muitos outros, né? Com Que tinham certeza. muito mais conhecimento, muito mais. Mas cada um deu a sua parcela de contribuição de acordo com com a conjuntura política da época, com os apoios políticos que tinha, porque teve prefeito que não tinha apoio, tem outros que já tinham muito, tem outros que. E um que não fizeram muito, outros que fizeram tanto, e assim por diante. Então, É, cada um deu a sua parcela de contribuição. E eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem para a cidade, para os seus amigos, para as pessoas que lhe apoiaram, né? Porque é um momento da gente deixar isso registrado, né? A nossa vida vai passar, mas essa história vai ficar, entendeu? com certeza. Deixa aí a sua Não, mensagem para a nossa população. nós fizemos, esse ano passado, não foi feito, né? Então nós fizemos 7 anos, né, de aniversário da cidade de Crateús. Sim, sim, E ontem eu vi uma entrevista do Dr. Paulo, né? E ele disse que o carnaval da antiga, né? Que também dá trabalho aquilo ali, sim, sim, né? sim, sim, com certeza. E tem custos também para fazer um carnaval. Ah, Mas hoje é porque houve um avanço, né? Não é mais aquela festa localizada ali. Houve um avanço. Se a pessoa não procurar uma banda boa, aí vem, né? A internet, as é. redes sociais, A dizer crítica ela vai que a existir de todo cidade, jeito, a né? cidade tal tem, aqui não tem. É, E a gente resgatou e resgatou muito bem, né? O Festival Junino, e estão copiando aí. Espero que continue, né? Que as coisas boas tem que vir. Você tem uma ideia, e dos prefeitos que passaram, Cateus não tinha sequer um gabinete da prefeitura. Eu consegui uma alocação, o prédio é do Estado, mas estava acabado, que até os juízes, os promotores saíram de lá com o cupim tomou de conta. onde era E bom. nós gastamos ali quase R$ 1 milhão para reformar e para É, equipar tudinho para a cidade de Crateús ter hoje um gabinete. Hoje não tem, não se é vergonha se receber um deputado, um governador no gabinete do verdade, prefeito. verdade. Então, isso foi um feito. Nós temos a prefeitura que chama Quadrada ali, que a obra, talvez com cento e poucos mil, termina, que ficou um espetáculo. Você vê lá, revestido e tudo. Falando aqui das obras ali estruturais, nós temos o asfalto com recurso próprio. O Frei Damião, É, eu fui praticamente todo, tirando a rua principal que estava com é, o calçamento. Várias venâncias a gente fez. Asfalto se fez. Pra você tem uma ideia, deixei 18 milhões contratados aí para a gestora fazer. De é. asfalto, na sede do município. Sem contar com os tucuns e com o Santo Antônio de Azevedo, que era um projeto, inclusive, do deputado Mano, para ser justo, né? Sim, E foi feito através do Finado Jardel, feito em Biapaba, foi um pedido dele, do Joãozinho, os Tucum também, porque a família da esposa dele é de lá, e o Santo Antônio de Azevedo foi um pedido meu, eu vou botar para lá. Podia ter botado para outro município, né, para outro distrito. Enfim, isso está para ser feito. Foi feito em Biapau, falta Tucuns e Santo Antônio de Azevedo. E sem contar nos 18, isso é fora os 18 milhões que eu comecei, e aí fui afastado, né, como todo mundo sabe. sim. Porque, só voltando aqui, o prefeito de Juazeiro, você vê como a injustiça foi tão grande para mim. Ele cassaram o mandato dele, foi, mas ele ainda pode ficar no cargo, É, ainda pode, Gleidson recorrer. recorrer. E eu não, foi como tinha sido, é, Foi você tem uma geral, né? ideia, Marcelo, você tem, você, digamos assim, com todos esses problemas, com todas as dificuldades, você tem consciência de que fez, digamos assim, o seu melhor, que você tentou e conseguiu muita coisa. Você tem consciência disso? com certeza. Tá, tá, Nesse aspecto aí, a gente tem aqui e lá, acho que a claro, população não foi legal, né, é, em regiões. tá, Mas e a população tem certeza disso. Rapaz, eu tinha nas pesquisas 89%, 79, 80% de de aprovação. aprovação. É. É o carinho.
Ainda hoje mesmo, onde eu estou, na loja do comércio, as crianças chegam, me abraçam delas, querem tirar foto. É. Então, isso é coisa de Deus. Eu consegui esse meu jeito de ser natural, que é diferente. A pessoa abraçar, beijar, fazer aquele oba-oba ali, fazendo a politicagem que o povo conhece. Hum. Eu acho que tudo na hora certa, né? Eu agradeço demais, demais a Deus, né? Eu não sei nem por quê. Aliás, eu sei que foi o expedito, que eu me envolvi na política, mas tirando essas crueldades que fizeram comigo, chama Sei, crueldade, sei. que se todos prefeitos do Brasil fosse trabalhador e honesto como eu, posso dizer assim, o Brasil seria outro. Eu tenho certeza. E tirando isso, o que vem de bom é o carinho da população, é o que eu consegui para a população, Sim. foi as passagens molhadas. Você vê, vai chegar a 18, 20 passagens molhadas, que nunca tinha É, no nosso mandato. é. E teve delas, 4 ou foi 5 feitas com recursos próprios do município. E depois eu vou até querer que o pessoal preste conta com o que foi feito com o recurso que chegou, né? Porque até agora, sem querer desmerecer nada, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui Sim, para sim, falar do é verdade. município de Crateús, É. porque eu me honro, tenho honra de ser crateuense, nunca saí daqui, sempre morei aqui, sou filho do distrito de Irapuá, né? Tenho as heranças do meu pai lá, que é meu e dos meus irmãos, eu nasci e me criei lá, construí uma família, deixei de ter muitos prédios na cidade para voltar para o interior. Hoje o interior faz parte da minha vida porque eu Sim. gosto, apesar que o sol é o meu inimigo total. Já está quente aqui, É né? um problema, Liga bem aí o ventilador aí. problema de É. pele, né? Então, para melhorar um pouco, tá bem aí? É, Então, assim, é uma situação que Deus coloca, parece que a gente nasce, né? E eu tive sempre o apoio das minhas filhas, hoje tem, né? É uma sim, maravilha. E a família, eu tenho certeza que a população do Gradeus sabe do empenho que eu fiz, né? E sabe do que eu desempenhei, desenvolvi a cidade. Chegou tudo, tudo está chegando, né? É, de uma vez só, num período curto, de 8 anos, turbulência, com falta de dinheiro na prefeitura, com a pandemia que eu lhe falei, é e verdade. depois a gente. O prazo foi tão curto. Pra você ter uma ideia, se eu falar que a situação das emendas que eu deixei aqui, 45 milhões, que vai ser Hum, executada, fora do Estado, mais sei. 15. Quando foi em dezembro, eu também sofri, eu sofro. A prefeitura estava inadimplente, é bom que você fique isso, eu posso mostrar, eu vou mostrar isso depois. É Sim, inadimplente, a prefeitura é inadimplente, e, e o juiz, e a Caixa não, nós entramos aí com o juiz federal e ele deu uma liminar, a Caixa não serviu para mim, mas está aí para o povo de Crateús. 18 milhões de atrasos. Aliás, são 16 milhões e meio para ser justo, mas tem as contrapartidas, sim, 18 sim, milhões de atrasos. sim. Vai ser feito no município, não é possível que perca, né? Aí tem os pissarramentos, É, Santo Antônio de Azevedo, tem do Curral do Meio, tem do Santo André, né, que depois a gente vai divulgar isso, tem da Barra do Simeão ali, a pedido da classe política, enfim. E isso tudo foi fruto, né, de um trabalho, de, de, de muita luta pelo povo de Crateús, porque também ser eleito e reeleito não é fácil. Se é. ser eleito até que vai, A reeleito, e reeleição eu fui reeleito com mais de 30 mil votos é na mais cidade de difícil Crateús, tem mais que trabalhar dia e noite. é verdade. Pois é isso, amigos. Hoje, dando sequência a esse bate-papo com os três gestores, nosso entrevistado hoje, nosso bate-papo descontraído aqui na fazenda do nosso amigo ex-prefeito Marcelo Ferreira Machado. Marcelo, uma alegria a gente ter tirado esse tempinho para falar um pouco da história, da sua atuação como gestor, da história aqui da nossa região. Então, um forte abraço, fica à disposição aí, fica à Edmilson, vontade. é tanta coisa, por isso que eu digo, a gente passasse aqui uns 3 dias falando, é tanta coisa. Pra você ter uma ideia, vou ter que reformar a escola para poder botar, que não é possível tá, uns equipamentos novos na escola. Essa é a nossa intenção, recuperar a escola, ampliar, pintar, ajeitar. Olha, o primeiro prefeito também na história do Brasil que faz piso de escola industrial, para ficar por resto da vida, é a intenção de um prefeito, de um ser humano desse. É, Piso industrial. Então, o que a gente conseguiu? 58 escolas premiadas, 27 escolas nota 10,
quase 9 mil alunos de tempo integral, certo? O índice da educação evoluindo na saúde, na educação, na assistência, selo verde, selo Unicef, tudo conta com recursos. Você tem uma ideia? Agora, nós fomos premiados agora no fim do ano passado, entre talvez 1 milhão de escolas no Brasil, para 100, né? Para ter 100, que é 100 escolas mais melhor do Brasil. 100, entre as 100. Pode pegar. Isso não é invenção. Isso significa dizer que a gente trabalhou para o futuro. E esse futuro está aí. A prefeitura hoje está com 30 milhões, 40 milhões em canto do Fundeb. Eu não sei nem onde é que está o sindicato que não vai à frente, né, para conseguir as conquistas. Agora dá. Por quê? Porque, viu, só para falar aqui, quem não conhece, é só abrir no Congresso Nacional, porque o Fundeb era baixo mesmo, aí lá os deputados votaram para aumentar o Fundeb. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Até o 2026 ainda vai aumentar o Fundeb. Aumentando nada. A grata totalmente está aprovada aí, uns 40 milhões. Eu não tinha nem 9 milhões da conta. Vai. Entendeu? Logo, eu investia também com o dinheiro do Fundeb, tanto na compra do equipamento, como também reforma de escola, né, que tem uma parte que a gente pode trabalhar isso aí. Muito bem. Mas assim, o que fica nessa história todinha é que a gente pode contar essa história abertamente para todo mundo. E o que eu gostaria, primeiro, é pedir e agradecer à população de Crateús. Desculpa, eu fico até nervoso por tudo que fizeram comigo. No mundo do campo, um sertanejo. Eu acho que, não sei nem se eu mereci tanto, mas eu me dediquei de corpo e alma. Deixei as minhas coisas. Tem terreno meu que eu passei 6 anos sem andar. Sim. E agora, querendo andar, e tem o inimigo do sol, né? Contra a minha pele. E aí, mas veio os frutos, né? Deixei uma cidade organizada, né? Cidade com a estrutura, a cidade mais saudável, a cidade que está crescendo hoje. Edmilson, o Crateús começa lá nos Pastos Bons e vai até depois do aeroporto, subindo, e está vindo agora crescendo aqui para Independência. Então, o contorno, né? Uma vez eu vi uma mulher, a bicicleta não tinha freio, a carreta ia passando, ela desceu, a carreta, ainda bem que ela estava parada, estava debaixo da carreta enganchada ali na subida da Coronel Totó. Acho que o povo sabe disso, ali chegando na 13 de maio. Aí um dos pedidos do governador, a cidade de Crateús tem condições de passar mais carreta por dentro. E eu consegui. Então, estou dizendo, chegou na nossa gestão. Chegou porque o prefeito pediu. Chegou porque o governador mandava fazer a pesquisa e via a avaliação do prefeito, então nós temos que atender o prefeito. Eu penso assim, não é para mim, é para a população de Crateús, né? E aí agradecimento é grande, agradeço os nossos secretários, agradeço a minha família toda, agradeço os vereadores que conviveram conosco, que sabem do nosso empenho, da nossa responsabilidade. Sempre respeitei. Nós não somos perfeitos, né? Mas Deus dizia, minha mãe e meu pai, e assim, tem que ter as virtudes. Então, a virtude, eu tenho certeza que cobre muito bem o nosso defeito. E a palavra é de gratidão demais a Deus, ao povo de Crateús, Edmilson. E eu tenho certeza que a gente poderá, em outra oportunidade, né, fazer uma fala para a gente divulgar, né, porque eu vou fazer eu vou fazer. Você tem uma ideia, a gente fica ouvindo. Nesse mês eu vou aniversariar. Eu sou do dia 22 de agosto. Só que quando minha mãe foi, naquele tempo demorava mais, esqueceu o dia, botou 27 de julho. Então, eu sou do dia 27 de julho. Eu fiz aniversário, inclusive, na rua, 2 vezes, se eu não me engano. E eu vi algumas pessoas dizendo, vamos ver se ele faz. Mas eu tenho condições de fazer. Só que eles me processaram, eu vou trazer o processo mostrar. Eu fui processado porque fiz um empréstimo no meio da rua. Não acredito no negócio dele. Aí disse, mas você depois prova. Passou no pleno. Os desembargadores lá foi que não deixaram me processar. Acharam que aquilo ali não cabia processo. Você já pensou em que mundo vivemos? Uma pessoa que procura fazer o bem, uma pessoa que. Eu sempre, Edmilson, eu tenho aqui uma historiazinha, bem curtinha. O Zé da Alvorada, você conheceu? O Zé da Alvorada, com feito o BNP. Sim. Ele vivia ali, ele me comprava Pepsi, nunca me pagou. Ele pagava, eu tirava todo em
em lanche, Sei. em merenda, para mim, para o povo e tudo. Nunca, pode perguntar, ainda está vivo em São Paulo. Sei. Filho de seu Eugênio, quero mandar um abraço. Cidadão, brincalhão, meu amigo, ficava lá com os montes dessa altura. Então, essa coisa, sem eu nem pensar em política, e graças a Deus, eu ainda tenho, eu agradeço demais a Deus, isso tem que ficar pro resto da minha vida, porque ser comerciante e ser político É e não difícil. ir à falência É complicado. porque tem Deus no meio. É complicado. E um cara que nasceu no interior, sem perspectiva de vida, de ter dinheiro para comprar nem uma bicicleta, e chegar onde eu cheguei, e as minhas filhas sem ter no meio, e os meus irmãos cuidando das coisas, só eu e alguém de fora me ajudando, e tá onde eu estou, tem que ter Deus no meio. É por isso que eu digo que tem que a gratidão é para ser maior do que os problemas que possam Pois ter. é, aí a gente, aí Deus, né, é tão bom que me dá força para eu não baixar a cabeça e ir em frente. E eu me orgulho e fico honrado é quando a pessoa se abraça comigo. E Marcelo, somente na campanha. Marcelo, essa covardia que estão fazendo com você. E eu queria dizer para a população de Crateús que ainda estão continuando fazendo. Você acredita no negócio disso? Eu posso encerrar falando isso? Pode. O advogado entrou lá, tinha lá o pedido do promotor da Coca, pedindo mais 90 dias para me fiscalizar, para me pegar. Aí a desembargadora mandou para ele, não, dou 10 para você dizer por que você quer mais 90. Não, porque você não pediu o sigilo bancário, ainda não bloqueou os bens. Que importa? Todo mundo sabe que eu só trabalhei na minha vida. Todo mundo sabe que os bens que eu tenho foi conseguido com trabalho e com luta. O que eu quero? Pedir a Deus, né? E que me ajude. E pedir também esse pessoal que deixa eu ver a minha vida, né? Eu só fiz contribuir para a cidade de Crateús, né? Se estão aí, um dos culpados de estar aí foi eu, que fiz o nome. Certo? Não tem nem dúvida disso, né? Então, eu não estou aqui me culpando, eu estou dizendo que se estão no poder, foi através de mim. Por que tanta raiva? Porque não cresce como eu, que nasci lá no interior, sem oportunidade de comprar nem uma bicicleta, de ter nem uma sandália boa para calçar, chegar onde eu cheguei. Faça como eu, né? Faça como eu, porque eu acho que Deus, a mão de Deus é aberta para todo mundo, e deixar as pessoas. Eu acho que eu vi a minha vida só trabalhando e eu não tenho rancor e nem durmo, já tenho dito isso, uma pessoa diz, botando o travesseiro e pensar em que eu vou fazer o mal. E nem calça sandália pensando, hoje é dia de eu fazer o mal seguinte. Diferentemente de algumas pessoas que eu nunca discuti na vida e hoje me tratam totalmente com a indignação, como se o cara tivesse brigado de faca de pala ou de outra coisa assim. Sabe o que é que eu faço isso? Entrego para Deus. Desde miudinho, pequenininho, quer dizer, a justiça de Deus. Não falha não, né? Não. Tarda, mas não falha. Então eu estou garantido nisso aí. Eu tenho certeza que Deus vai me dar mais força para eu trabalhar ainda mais. Estou cuidando das minhas coisas, vou cuidar, entendeu? As políticas já passaram, virão outras para passar e nós estamos trabalhando todo dia para sobreviver. Que é o dia a dia, o que eu sempre fiz na minha vida e quero continuar a fazer até o final dos últimos dias de vida. Pois é isso aí, Marcelo. Olha, desejar aí sucesso nas suas atividades, nos seus negócios. E a vida continua, né? E é só lhe agradecer pela Edmilson, oportunidade. É só agradecimento. Pedir desculpe e perdão às pessoas que estão nos ouvindo, se eu realmente passei de algumas coisas, feri algumas pessoas, mas Deus abençoe e um abraço para a população de abraço, Marcelo. Tudo de nossa bom. região. Tudo de bom. Obrigado.